Oi, boa tarde. Vamos falar um pouco de Bíblia? No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16 e no verso 7, vai nos dizer assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Aqui é o momento da ressurreição de Cristo, onde as mulheres vão ao sepulcro e encontram lá um jovem dentro do sepulcro, um anjo do Senhor. E eles anunciam a elas que Jesus tinha ressuscitado. E manda que elas vão aos discípulos, né, para avisar que Cristo tinha ressuscitado. Mas aqui se frisa Pedro. O anjo fala assim, ó, avisa os discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Pedro não caminhou com Jesus? Pedro não foi chamado para ser discípulo de Jesus? Por que ele foi frisado aqui? No mesmo livro, no capítulo 14, vai nos contar que foi a crucificação de Jesus e que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro foi um discípulo que andou com Jesus. Pedro foi o discípulo que viu Jesus fazer milagres e maravilhas. Pedro foi o discípulo que viu Jesus curar, que viu Jesus libertar, que viu Jesus andar sobre as águas, que viu Jesus realizar muitos milagres, ressuscitar mortos. Pedro foi íntimo de Jesus. Só que no momento da morte, no momento da cruz, no momento do massacre que fizeram com Cristo, Pedro não foi capaz de assumir que estava com Jesus o tempo todo. Pedro negou Jesus, negou e chorou. A Bíblia nos relata que ele chorou. Quando Pedro chora, dá para entender que ele se arrependeu do que tinha feito, de ter negado Cristo 3 vezes, de ter fugido do seu chamado ali naquele momento. E qual a diferença de Pedro para nós? Nenhuma, porque nós também conhecemos Jesus, caminhamos com ele, oramos, conversamos, louvamos a ele, adoramos a ele. E em algum momento na nossa vida, em algum momento do nosso dia a dia, a gente também falha. Nós também pecamos e nós também negamos Jesus. Pedro e nós não tem nenhuma diferença, porque todos somos seres humanos cheios de falhas. Pedro ali como um ser humano, assim que ele nega Jesus e chora, com certeza veio nele a mesma sensação que vem em nós, que quando pecamos, nos sentimos sujos, nós sentimos que somos dignos de falar com Deus, sentimos que nós traímos a confiança de Deus, a gente sente que a gente não vai ter o perdão de Deus. Quando pecamos, e isso é consequência do pecado, esses sentimentos, Pedro com certeza ele sentiu também e quis de alguma forma se esconder, porque quantas vezes nós, quando pecamos, queremos nos esconder de Deus? Isso é natural do ser humano. É natural de quem reconheceu que Cristo é Senhor e Salvador, que reconheceu o seu poderio, a sua glória. E quando a gente peca, a gente vê que a gente não é nada, que a gente é tipo um bichinho assim, ó, pequenininho, cheio de falhas e de defeitos. Ali no sepulcro, foi a maior prova de perdão de Jesus. Porque quando Jesus caminhou na terra, ele perdoou os pecados quando ele estava aqui na terra. Mas assim, depois que ele morre, ele mostra ainda para mim e para você que ele continua perdoando pecados. Porque ele perdoou Pedro, ele mandou chamar Pedro. Então ele continua perdoando pecados. O mesmo poder que ele tinha quando ele estava na terra, ele continuou tendo depois que ele foi crucificado. Ali foi a maior prova de perdão. Quando você pecar contra Deus, quando você pecar contra Jesus, e isso vai acontecer porque nós somos seres humanos, é para isso que precisamos da graça, da misericórdia, da cruz de Cristo, lembre-se, Jesus continuou perdoando e continua perdoando até hoje. Então, se você hoje está se sentindo culpado porque você pecou, fez alguma coisa que entristeceu a Deus e você tem ciência disso, se arrependa, peça perdão. O perdão lá na cruz já foi liberado para todos nós. Cristo já mostrou, já provou o quanto Ele te ama e o quanto Ele nos perdoa. Cristo está te esperando de braços abertos, esperando a sua reconciliação com Ele, esperando que você reconheça o seu erro e peça perdão, porque o perdão já foi liberado. Nós, como humanidade, sempre vamos errar, sempre vamos pecar. Isso é desde o Éden, não é de agora. E o perdão está liberado para nós. Peça perdão, não se esconda, não fuja. Todos nós pecamos. A Bíblia é clara em dizer, aquele que diz que não peca já está pecando. Jesus te ama. Jesus te ama. E ele morreu por você. O perdão já foi liberado para você. Basta você se arrepender. Basta você conversar com ele. Basta você chamar o nome dele. Basta você se humilhar perante a presença dele. Basta você confessar com a sua boca o que você fez. Que o perdão já foi liberado para você lá na cruz do Calvário. Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele só está esperando ouvir a tua voz para falar com ele. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha um ótimo dia. E procure a Cristo enquanto ainda se pode achar.